pessoal. Então, essa aqui é a nossa aula referente ao dia 1º de abril e que está sendo gravada agora, então fica à disposição de vocês. Mais uma vez é uma aula gravada, então peço que vocês anotem todas as perguntas que vocês tiverem e que aí na semana que vem a gente vai com calma dar uma repassada rápida, né? Eu vou retomar alguns tópicos mais rápidos, mas as perguntas de vocês eu espero que a gente tenha o máximo possível para tentar tirar qualquer dúvida que vocês possam ter dos conteúdos que a gente viu até aqui. Na aula de hoje, então, antes de começar, né, relembrando, Sacuplinca, essa é a palavra para vocês durante a quarentena memorizarem. Sacuplinca, PJ, é a palavra para vocês memorizarem e saberem o que ela significa. A Sacuplinca significa senso-percepção, atenção, consciência, orientação, pensamento, linguagem, inteligência, memória, conduta e afeto, além da psicomotricidade e do juízo crítico. Tá? Então, lembrem-se disso. Por enquanto, se vocês foram fazer o exercício, só lembraram da senso-percepção, da atenção, da consciência, da orientação, tudo bem? Porque é o que a gente viu na aula passada. A partir de hoje, o pensamento vai ter que entrar. Justamente, na aula de hoje, a gente vai focar no pensamento. Talvez seja uma das funções mentais mais cheias de informações e de alterações, e também uma das funções mentais que as alterações são as mais importantes, talvez, dentro da psicopatologia, junto com as do afeto. Então, a gente vai ver com bastante calma, inclusive a parte de uma alteração específica do pensamento, eu vou deixar para uma parte ainda para a gente ver depois de tirar as dúvidas, porque ela é bem importante. Então, vamos começando agora. Vou compartilhar aqui com vocês o material para a gente começar. Vamos lá. Pensamento. O que é o pensamento? É uma das funções mais complexas de todas as que a gente tem nas funções mentais superiores e é porque ela envolve capacidades de representação e antecipação para a gente, para o ser humano, adaptar-se à realidade, realizando previamente simulações. Então, eu estou dando essa aula para vocês e eu simulei na minha cabeça o que ia acontecer lá na frente. Eu vou explicar para vocês e eu sei que são conteúdos novos, que geram dúvidas, que vocês muitas vezes ficam curiosos também. Então, que eu vou pensar, fazer uma antecipação disso e eu já sei, olha, eu não posso dar toda a aula de pensamento ou dar o pensamento, a linguagem, mais alguma coisa junto, porque certamente, ainda mais a gente já tendo tido a parte anterior lá com o saco, vocês certamente já têm várias perguntas. E se eu descarregar agora muito mais conteúdo e a gente não fizer uma pausa para as perguntas, eu acho que talvez vocês fiquem confusos. Então a ideia eu estou fazendo uma antecipação. Para além disso, eu estou falando aqui com vocês e vocês têm que pegar as palavras que eu estou falando e vão fazendo representações. Vocês têm conhecimento dessas palavras ou não, eventualmente. Então, vocês já sabem, eu sou gaúcho, então pode ser que eu fale palavras, eventualmente, expressões vocês nunca ouviram. Essas palavras, esses conceitos, eles não existem para vocês. E talvez eles dificultem o entendimento. Então, o pensamento ele é uma função muito complexa. Ele é, talvez, antes até da memória, ele foi a função que lá os estoicos, os pré-socráticos, eles já estudavam. Eles queriam entender como que funciona o pensamento do ser humano e eles começaram a fazer isso já há muito tempo atrás. E a gente vai dar continuidade aqui, na aula de hoje, falando especificamente da psicopatologia. Começando sobre o que o pensamento ele é constituído. O pensamento, ele é... Só deixa eu tirar aqui esse negócio. O pensamento ele é constituído dos seguintes elementos constitutivos do pensamento: conceitos, juízo e raciocínio. O que são os conceitos? Os conceitos é saber o que são as estruturas básicas, tá? Os objetos, os caracteres e os fenômenos. Para quem gosta de filosofia e já ouviu falar lá
o mito da caverna. No mito da caverna, as pessoas, o Platão, ele dizia que as pessoas, elas, todos nós, a gente não tinha contato com o mundo exterior, a gente tinha contato com representações da verdade que eram através de sombras projetadas numa parede, que seria lá no fundo da caverna. Então, a luz está atrás da gente e a gente vê só a sombra das coisas. Algo curioso é que, através da sombra, que a gente aprende o que são elas. Então, supor que alguém fez lá uma sombra representando uma garrafa. Eu vi uma garrafa na parede. Só que garrafa não tem sempre aquele mesmo formato de uma garrafa. Garrafa pode ter vários outros formatos. E porque o meu pensamento, eu não guardei a imagem. O conceito, ele não é uma imagem, ele é o que aquilo representa. Então, eu posso olhar uma garrafa como se fosse uma garrafa d'água, uma garrafa PET de refrigerante, uma garrafa de vinho, e eu vou entender que tudo aquilo é garrafa, porque eu guardei o conceito, eu guardei o fenômeno. Tá? Pode ser caracteres, então letras, né, números, e também fenômenos, do tipo, eu aprendi o que é a saudade, eu aprendi o que é o contato social. São coisas mais abstratas, mas igual elas têm um conceito. E talvez isso não possa ser representado na parede, como Platão falava, mas o pensamento, o conceito em si, ele existe. Juízo. Juízo é o conhecimento da utilidade dos conceitos e as suas relações. Então, para que serve uma garrafa? Uma garrafa serve para guardar um líquido que pode eventualmente ser tomado ou ser utilizado, né? Geralmente é um recipiente para guardar um líquido, né? Ou um gel, talvez. E, em geral, vão ser líquidos, e isso pode ser utilizado aí para guardar coisas de limpeza, bebidas, enfim. E o raciocínio é o correto estabelecimento e avaliação das relações de múltiplos juízos. Então, eu sei qual é a utilidade da garrafa e qual é a relação de uma garrafa com uma mesa. A mesa é um lugar que geralmente a gente vai para comer e é comum, a gente usa geralmente para comer, e é comum que existam garrafas na mesa, porque junto com a ação de se alimentar, frequentemente a gente também quer se hidratar, e para isso tem geralmente guardado numa garrafa. Frequentemente a gente ainda bota essa garrafa dentro de um copo. Ou seja, estou raciocinando, eu estou fazendo as ligações diversas entre os conceitos e a utilidade deles, que são os juízos. Entretanto, é importante dizer que a gente observa alterações nos elementos constitutivos, eu já vou falar, existe gente que pode apresentar alterações dos conceitos no juízo ou no raciocínio, mas também existem alterações muito importantes que são nos processos, que não ocorrem no conceito em si, mas na forma como eu construo o conceito, ou na forma como eu construo o juízo. E aí a gente vai ver depois esses diferentes processos. Primeiro, o que são as alterações constitutivas? É bem raro, tá? Mas pode ter alterações constitutivas de conceitos, que é a desintegração dos conceitos. Eu já não sei mais o que aquilo significa, o que é comum em casos demenciais, né? Aí nos transtornos neurocognitivos, quando a gente vai encontrar lá num Alzheimer, num Huntington mais avançado, que a pessoa já não sabe mais, é um quadro de agnosia praticamente. Ou a condensação de conceitos. A pessoa vai começando a misturar as coisas, ela não sabe mais o que é raiva, o que é saudade, o que é tédio, ela vai confundindo os conceitos de uma mesma forma. Também é raro, geralmente, em quadros de intoxicação ou mais confusionais, que isso vai poder acontecer. Alterações constitutivas do juízo. Juízo deficiente ou prejudicado. Pode ser o insight. Aqui é algo importante, né? O pensamento, ele é tão grande, é tão importante dentro da psicopatologia, que ele criou uma derivação. O juízo crítico, lá o J, do PJ, ele é muitos teóricos da psicopatologia acham que o juízo crítico faz parte do pensamento. E, de fato, tem uma lógica, tá? Mas a gente diz que o juízo, o juízo crítico, essa parte é se os comportamentos eles fazem sentido, se tem lógica, se eu consigo fazer um bom julgamento das coisas. Mas a gente vai ver isso quando a gente falar de juízo crítico, que é a visão mais atual, então é a que a gente vai valorizar aqui. E aí tem as alterações também de juízo do delírio.
Como o delírio ele também é uma alteração do conteúdo e ele é bem importante, a gente vai deixar isso para uma segunda parte da aula. A gente vai falar basicamente só de delírios, tá? Mas também é uma alteração do pensamento. Aí o delírio é do pensamento mesmo. E ainda temos o raciocínio. O raciocínio é o pensamento. A gente tem as seguintes alterações lá: o pensamento mágico. Pensamento mágico é quando a pessoa começa a achar que existem relações e que a lógica das coisas ela é mágica. Tá? Então, ela muitas vezes vai usar elementos, às vezes religiosos, às vezes místicos, para justificar relações, ou às vezes é meio incongruente, do tipo, tudo que eu toco, eu começo a exercer um poder sobre aquilo. Então, eu vou ficar pensando agora que todos de vocês que em algum dia eu apertei a mão, eu não preciso nem dar essa aula, basta vocês estarem tendo contato comigo, que vocês já estão aprendendo. Tá? Ou que vocês precisavam ter tocado em mim para aprender. Então, não adianta eu fazer aqui um vídeo gigantesco, vocês não vão pegar as informações quem não tocou nas minhas costas, quem não tocou na minha mão de alguma maneira. Isso é um pensamento mágico. Existe também o pensamento concreto, são aquelas pessoas que elas não aprendem, não conseguem fazer abstrações, tipo, metáforas não existem. A gente fala para a pessoa, tu tem que tentar pensar, tipo, 2 vezes antes de falar. Ela realmente tenta só pensar 2 vezes, ela não entende o que a gente está querendo dizer, para ela refletir, para ela pesar os custos-benefícios, os riscos, ela leva ao pé da letra. Tá? Também tem o pensamento prolixo. O pensamento prolixo ele é um pensamento que viaja muito em volta do conteúdo e muitas vezes não consegue se explicar. Do tipo, eu quero explicar para vocês as alterações do pensamento, mas aí eu fico falando horas lá dos gregos, dos romanos, falo de transtornos mentais, conto uma história toda e não chego no ponto que é o mais importante. Alterações do pensamento é quando a pessoa pode se apresentar principalmente quando ela não lembra mais, não tem os conceitos, quando ela não sabe mais para que as coisas servem, ou quando ela não consegue juntar e fazer entender coisas, né, a partir de novas lógicas. Então, o pensamento prolixo é isso, ele é prolixo, ele fica criando um monte de subterfúgios e janelinhas secundárias sem chegar naquilo que é realmente o importante. Pensamento confusional é quando a pessoa é comum em quadros de traumatismo craniano, a pessoa fica confusa, geralmente tem uma alteração da consciência também, e ela tem dificuldade em estabelecer associações, em criar relações aí lógicas de pensamento. Existe o pensamento desagregado, tá? O pensamento desagregado, a gente pode até passar aqui para ficar mais claro. Não há laços associativos, tá? É comum as pessoas às vezes denominarem como salada de palavras. A gente vai falar melhor ainda de pensamento desagregado, porque o pensamento desagregado ele também pode entrar como lá uma alteração de processo. Então depois eu vou repetir para vocês o pensamento desagregado e a gente vai até ver um videozinho ilustrativo. Tem o pensamento vago, que é uma imprecisão nos raciocínios, tá? É quando a pessoa não parece que ela é ignorante, mas de alguma forma ela não consegue explicar direito o que ela está querendo dizer. Ela fica vaga. Então, eu quero explicar para vocês vamos supor que eu quero explicar para vocês que eu aproveitei assim a quarentena e como em Porto Alegre eu ainda tinha uma estrutura em casa melhor, e ainda tenho meu apartamento, eu vim para Porto Alegre. Isso é o que eu quero explicar. Mas só que em vez de eu explicar isso para vocês, eu começo falando. Então, é que no meu dia a dia, o trabalho de casa ele envolve várias coisas, né? Então, ao trabalhar com muitas coisas, às vezes, e mais de uma pessoa em casa, isso às vezes fica confuso. E por isso é melhor, às vezes, um lugar melhor. E esse lugar melhor, comparando aqui a minha casa no Rio e a minha casa em Porto Alegre, eu acabei chegando numa conclusão. Dá até para entender o que eu quis dizer, mas tá um pouco confuso. Eu tentei evitar aqui só para não confundir vocês com o prolixo, mas eu tive até um pouco de prolixidade. Só que os elementos que eu fui explicando para vocês do que era, eles eram ruins, eles não chegavam num ponto exatamente, era vago. Isso é um pensamento vago. Tem o pensamento desorganizado. O pensamento desorganizado é quando tem uma lógica, mas não consegue ter uma
incoerência. Em geral, o discurso ele é desorganizado. Isso aqui é até não quero ser prolixo, mas fazendo um parênteses, como é que eu avalio o pensamento? É muito complicado. A gente precisa que a pessoa nos conte. Então, muitas vezes a gente vai ter alterações do pensamento e da linguagem ao mesmo tempo. E o pensamento desorganizado, então, voltando, é quando a pessoa não consegue distinguir os elementos importantes dos irrelevantes. Então, ela conta muita coisa do que é irrelevante e ela até pode conseguir explicar a parte importante, mas fica tão confuso que a gente não sabe o que ela está querendo dizer. Tá? Porque ela fica desorganizada. É como se eu tivesse uma ordem dos fatos, mas eu embaralhasse essa ordem e aí ficasse complicado de entender. Pensem, pegaram a redação de vocês lá, quando escreveram 4 parágrafos, embaralharam esses parágrafos de uma forma que talvez o raciocínio de vocês fique até prejudicado, né? A forma de entender. E o pensamento prolixo, que é aquilo que eu expliquei para vocês anteriormente. Quando a pessoa não consegue tirar conclusões, ela dá volta em pontos irrelevantes, às vezes ela tangencia, ela começa a falar de um assunto e fica falando daquele assunto e não volta no assunto anterior. Mostrar um videozinho aqui que ele apresenta um pouco de pensamento desagregado e um pouco do vago e desorganizado para você. Só então, vou botar aqui só um segundinho. Aqui. Vou botar um trecho pequenininho só para vocês entenderem, tá? É um videozinho. E tem que ler. No perdão tem isso aí. Armas acústicas neutralizam eletricidade. Armas acústicas neutralizam. Uma pessoa desse com transtorno mental. Então, vocês viram ali, é um vídeo bem curtinho, tá? Mas ele não consegue articular exatamente. Tanto é que eles cortam ainda o trecho dele, porque provavelmente ficou mais confuso ainda, para tentar deixar claro. Ele fala de armas acústicas, faz muito sentido. Ele fala em outros trechos, ele fala de comida, então fica bem, é bem desorganizado. Depois, quem vê o vídeo inteiro até entende algumas partes, mas ele é vago, em alguns momentos até desagregado, não faz sentido nenhum, junta palavras que não tem nem sentido. Existe também o pensamento concreto, que é a incapacidade de estabelecer conhecimentos abstratos, e aí, por exemplo, metáforas, como eu já dei o exemplo. Tem o pensamento abstrato, aqui uma alteração mais rara, tá? Mas ela pode acontecer, é quando a pessoa ela não entende nada de uma forma concreta. Tudo para ela abstrai, ela tenta achar uma coisa por trás, uma segunda intenção, alguma informação aí que não tem, que justifique o porquê que a pessoa está falando aquilo, tudo é abstrato. O pensamento mágico, como eu já disse também, tem temáticas fantásticas, às vezes é que tem poderes, então eu acho que determinada coisa acontece por causa do poder de alguém, e estabelece aí relações sempre incoerentes com a lógica, do tipo, eu vou dormir com o livro embaixo da minha cabeça para ver se eu consigo, porque assim eu acho que algumas coisas do livro vão passar para minha cabeça e eu vou aprender melhor. Não chega a ser mágico, não tem sentido, foge da lógica. Tem também o pensamento obsessivo ou preocupado, é quando a pessoa tem ideias incontroláveis que retornam, mesmo que ela tenha tentativas de evitar. Geralmente causam ansiedade e elas giram em torno de um mesmo tema. Por exemplo, eu fico o tempo todo pensando em dinheiro. Com essa crise eu não vou conseguir trabalhar direito, e aí pode ser que eu tenha redução de salário, e aí com a redução de salário não sei como é que eu vou pagar as coisas. Eu fico o tempo todo nervoso e preocupado com o meu pensamento em volta daquilo. Ou pode ser dívidas, ou saúde, ou filhos, enfim. Nessa época que pensamento preocupado, quase todo mundo nesse momento de quarentena, de coronavírus, de instabilidade, é quase que esperado que as pessoas tenham. Até muita gente fica preocupada de deve estar tendo um boom aí de transtornos mentais. Justamente aquilo que a gente falava lá do normal e do patológico. O normal agora, num período de incerteza, é ter aí uma série de alterações de ansiedade. Talvez seja até um bom momento para as pessoas conseguirem se psicoeducar, entender que, olha, na verdade, essa flutuação que eu tenho é a flutuação normal, né? Mas há um medo também aí que vários profissionais têm de que, infelizmente, as pessoas comecem a ser atendidas e a gente patologize
aí uma ansiedade normal e que é esperada, né? Afinal, a gente está num momento aí que claramente as pessoas vão ter uma série de preocupações e acima do normal, né? Para os seus normais, acima do seu típico. Algo importante aqui só que eu já vou diferenciar para vocês. Pensamento obsessivo ou preocupado, eu fico sempre pensando em volta de uma coisa, mas eu não fico tendo um pensamento repetitivo. O que isso quer dizer? Eu fico o tempo todo pensando sobre dinheiro ou sobre dívidas. Eu não fico pensando, eu estou devendo dinheiro para o banco e vão me cobrar e eu vou ficar sem casa. E aí depois vai ter um pensamento. Geralmente, não é uma ideia que fica se repetindo, não é como se fosse a mesma ideia entrando sempre na minha cabeça. Eu tenho ideias que giram em volta de uma coisa. Na obsessão, que a gente vai ver depois, ela é uma ideia única. Vem na minha cabeça. Eu sou um péssimo professor. E eu fico pensando sempre isso dessa forma. E aí eu penso, e isso gera coisas que eu vou ter que fazer lá. Porque eu tenho esse pensamento, eu tenho que criar aí um ritual todo para que eu consiga me sentir mais tranquilo, mais aliviado. Tá? Então, essas aqui alterações constitutivas do pensamento. Mas eu estava falando para vocês, o processo de pensar ele é muito importante. Para além do que é o pensar em si, né, as alterações, a gente tem o processo de pensar. E aí eu vou explicar para vocês agora que o processo de pensar ele ocorre, né, com um curso, ou seja, é como se fosse um carro. O pensamento ele se constrói como se fosse uma coisa dentro de uma fábrica. Ele tem lá um curso, né, uma sequência que ele vai seguir, uma forma como ele vai se organizar e um conteúdo. Então, se vocês estão agora pensando sobre transtornos mentais, sobre psicopatologia, vocês devem estar pensando de uma forma, né, num curso, espero que organizado, num tempo ok, de uma forma, então essa forma vocês talvez façam um link com coisas, tentem usar os meus exemplos, vão anotando as dúvidas, e um conteúdo. O conteúdo é a psicopatologia. Tá? E, então, o curso diz respeito, em geral, à velocidade, e aí, o quão rápido ou devagar uma pessoa ela vai estabelecer os juízos e até os raciocínios, mas fica mais no campo dos juízos. Pode incluir também alguns bloqueios ou brancos. A gente depois vai ver as alterações específicas do curso. Pode também apresentar, né, alterações à forma. Forma geralmente é quando o curso ele impacta os raciocínios e até os conceitos podem ficar atrapalhados. Um exemplo é quando tem uma aceleração tão grande nos pensamentos, fico pensando tantas coisas ao mesmo tempo que eu não estou mais conseguindo acompanhar os meus próprios pensamentos. É o que a gente chama de fuga de ideias, a gente já vai ver. E tem também o conteúdo. O conteúdo é o tema do pensamento, é a essência do pensar. Então, eu estava falando lá para vocês, eu estou sempre pensando em volta de dívidas, em termos de saúde, em torno de alguma coisa, eu estou com um conteúdo predominantemente, né, preocupado sobre alguma coisa. O conteúdo, então, é o tema do qual todos os processos cognitivos tendem a girar. Antes de a gente dar sequência agora aqui para as alterações diversas que a gente vai encontrar dessas aqui, vocês já podem estar lá na cabeça de vocês, nossa, eu achava que 12 funções já era um monte, e aí ainda tem todas as alterações, e dentro das alterações, o Breno ainda está me falando que tem as alterações constitutivas lá, que tem os conceitos, o raciocínio e o juízo, e agora o processo. Pessoal, para tranquilizar, não é, vem com uma notícia boa, apesar de continua tendo bastante volume de informação. Não é tão fundamental assim vocês saberem, essa é uma alteração do curso e ela é tal coisa. Essa é uma alteração da forma e ela é tal... É interessante que vocês saibam isso tudo para que vocês possam, na hora de estar na frente lá de um quadro, a forma do pensamento parece alterada, mas nesse outro aspecto parece preservado. Mas nesse campo, o mais importante é vocês saberem as alterações em si. A gente vai começar a ver a partir de agora, tá bom? Então, vamos passar agora aqui para as alterações. Só um segundinho. Então, no pensamento, as alterações do curso, como a gente já vai ver agora com calma, geralmente elas vão ter aí relação com a velocidade, o ritmo é raro, mas podem ter também,
e a fluidez, tá? A gente vai, em geral, a gente vê quanto a essas, aqui só compartilhar a tela com vocês, tem uma coisa. A gente vai ter principalmente quanto ao do curso relacionados ao ritmo e fluidez. A forma, geralmente, é a maneira como os conceitos eles se apresentam, né, e estabelecem os seus juízos, e o conteúdo é o tema, é o assunto, é o foco, a qualidade, as características fundamentais dos pensamentos. Em geral, o conteúdo é o mais importante, as principais alterações lá, os delírios e as obsessões, a ideação, tudo vai acabar a gente vai encontrar dentro das alterações relacionadas com o conteúdo. Tá? Aqui. Aqui ele repetiu um slide, desculpa com isso. Por isso, quanto ao curso. Quando é rápido demais, o nome não é muito complicado, pensamento acelerado. Aqui um único cuidado, tá? Eventualmente, o pensamento ele fica mas tão acelerado que pode ser que a gente tenha uma evolução da alteração e aí se torne até uma fuga de ideias, tá? Aí a gente vê isso com mais calma quando chegar lá, mas o pensamento acelerado a pessoa fica pensando muito rápido, e geralmente quando a gente está um pouco mais eufórico, isso pode acontecer, ou, quando eu acho que eu entendi uma coisa, aí então isso quer dizer que tal coisa tem relação com isso, e pode se apresentar dentro desse quadro, acho que eu estou entendendo tudo. Então, é comum que a gente tenha o pensamento acelerado, mas ele ainda não... O pensamento acelerado, ele em geral é até um estado legal, assim. Às vezes pode ser ruim a quem está fora. Do tipo, um médico, ele está tentando passar uma notícia ruim, né? Uma comunicação de más notícias para uma família. Se ele está com o pensamento acelerado, isso pode ser negativo ali, pode trazer algum tipo de prejuízo. Mas, já em compensação, se eu estou escrevendo um trabalho, se o pensamento acelerado ele me fizer pensar mais, ter mais ideias, ele é positivo. A gente vai ver que pode chegar a um ponto que ele é tão rápido que eu me atrapalho nisso. Quando ele é devagar demais, tá? E pensamento, a gente chama de pensamento lentificado, menos frequentemente pode acompanhar prejuízo de conceitos. Então, eu tenho dificuldade de construir, assim, as ideias, nesse exemplo mais ou menos, mas eventualmente pode, além de ter essa dificuldade para construir as ideias, também uma dificuldade de não lembrar o que quer dizer alguma coisa, ou não entender. Para além disso, ainda pode ter brancos e bloqueios. Então, aquela coisa que é comum de acontecer numa prova, por exemplo, é um branco, tá? Às vezes isso também a gente vai ver que também se repete na memória. Não me lembro mais, não sei mais o que eu queria dizer. Tá? Não é importante aqui só diferenciar o branco do pensamento com o da memória. Da memória é que me esqueci o que eu ia fazer, e o branco é não sei mais, tá? Não é que eu estava com uma memória. É importante lembrar, pensamento, a gente aqui está falando de pensamento. Vão ter as outras funções que são separadas. Quanto à forma daí, os mais importantes são a fuga de ideias, que tem a ver com a velocidade ser muito rápida, eu já vou explicar melhor, o afrouxamento de associações, o descarrilhamento do pensamento e a desagregação do pensamento. Tá? Então, vamos lá. O que é a fuga de ideias? Como eu falei, pensem, vocês estão vendo aqui o velocímetro, né? O velocímetro aqui, ó. Aqui está o velocímetro. Quando o pensamento está aqui abaixo de 80, assim, a gente pode dizer que ele está com o pensamento lentificado. Poderia ser um pouquinho mais abaixo. Tem lá uma faixa que o pensamento está sem alteração de curso. Tem uma faixa que o pensamento está acelerado. Tá? Que é um estado meio eufórico, meio agitado demais. Mas chega uma etapa de que é como se o velocímetro ele tivesse quebrado. E todos os pensamentos eles estão acelerados e não é o padrão dos pensamentos. Os pensamentos estão todos acelerados. Não é uma ideia acelerada, não é uma coisa acelerada, é tudo. Isso forma o que a gente chama de fuga de ideias. A forma, os pensamentos, em geral, estão em ritmo descontroladamente rápido. A fuga de ideias
Então, só deixando claro aqui para vocês, ó, eu tenho todo o meu, eu tenho a parte aqui que tem a ver com a velocidade dos pensamentos, né? Então, que seria lá quanto ao curso. Isso aqui que está assinalado aqui é o que diz respeito à velocidade. A fuga de ideias é quando o negócio quebrou. A fuga de ideias, quebrou o velocímetro e aí a gente tem aqui uma alteração estrutural, tá? Na fuga de ideias, o processo de pensar ele fica acelerado como um todo, como eu já estou dizendo há algum tempo. A pessoa ela pode achar que os pensamentos elas estão fugindo. É bem comum que a pessoa que tem fuga de ideias ela diga: eu estou com a sensação de que os pensamentos eles não estão parando na minha cabeça, tá? Vem a ideia e foi embora já. Então, às vezes eu tenho grandes ideias, mas parece que elas estão fugindo da minha cabeça porque eu fico tendo outra ideia e não consigo acompanhar elas. A pessoa, ela, como eu falei, pode achar que os pensamentos estão fugindo e é comum que durante assim a fuga de ideias a, a, a pessoa passa a fazer associações com quase qualquer coisa. É como se ela ficasse hipervigilante. Então, eu estou aqui falando com vocês, explicando sobre a fuga de ideias, e aí, subitamente, eu penso que quando fugir também é uma boa nessa coisa do corona. De repente eu vou para a China, onde já não tem mais, e aí eu tô bem. Eu fugi, tipo, perde o assunto, chega a parecer quase que desagregado e desorganizado, porque a pessoa tangencia ele e vem uma nova ideia. E aí na China, a China como produz coisa, né? Vocês viram um negócio da teoria da conspiração, que na China acham que é eles que fizeram o vírus, porque eles vão crescer. E aí a pessoa não fala nada e o pensamento fica... Aí o psicólogo ele vai lá, mas tu estava contando o que é fuga de ideias. Ah, sim. É que os pensamentos eles ficam vindo e é muito rápido e às vezes eu me perco. Como se eu ficasse, qualquer coisa tirasse a minha tenacidade dos pensamentos e eu ficasse hipervigilante. Pode ser que a fuga de ideias ela fique tão grave e ela avance para um estágio ainda pior, que seria uma desorganização mesmo, tá? Que aí, é como um exemplo lá mais estrutural mesmo, ou até um afrouxamento de associações. A pessoa vai mudando de um assunto para o outro e não tem sentido nenhum. Assim, tu sabe que, eu já vou falar do afrouxamento de associações, tu sabe o que está acontecendo, tu sabe por que ela falou, tipo, fuga, mas a relação de uma coisa com a outra é muito pequena. Eu podia estar aqui falando de fuga de ideias e explicar para vocês. A fuga de ideias é um sintoma comum nos episódios maníacos, no transtorno bipolar. A pessoa ela pode começar a achar que ela tem, então ela fica lá com a fuga de ideias dela e isso às vezes vem junto com uma outra alteração do pensamento que é a autoestima inflada. Aqui tem uma relação, eu vou estar fugindo do assunto e não é o legal didaticamente, mas a associação ela existe. Agora, falar de fuga de ideias e ir para um negócio que não tem relação nenhuma, assim, tem uma relação, mas ela é muito frágil, aí é o que a gente vai chamar de afrouxamento de associações. Tá? Afrouxamento de associações é um passo anterior a alterações constitutivas, como o pensamento vago ou o pensamento desorganizado, né? É quando ainda há associações ainda compreensíveis, tipo, eu sei o porquê que essa pessoa está falando isso, mas assim, não faz muito sentido. Ela não deveria estar falando disso agora, tipo, mudou de um assunto para o outro de uma forma, assim, ela juntou o som da palavra, começou a falar de algo que rimava só. Então, isso é o afrouxamento de associações. Tem o descarrilhamento do pensamento, que é, ao pensar, é como se o curso ele saísse do trilho. Então, a pessoa está falando aqui de uma coisa e, subitamente, ela começa a falar de outra e não volta mais. Assim, pode ser que tenha até uma associação frágil ou não. É um descarrilhamento. A pessoa ela vai criar um pequeno parênteses e ela fica criando parênteses, parênteses, parênteses e ela não esqueceu aquele caminho que ela estava fazendo. Nesse caso, por vezes, tem casos que a pessoa consegue voltar, mas em outras vezes ela se perde totalmente e aí o próprio entrevistador, né, a pessoa que está conversando lá, o interlocutor, mas tu estava falando de tal coisa. É mesmo, nem sei mais. Então, aí chega a dar um branco e aí a gente chama disso de descarrilhamento. É quando vem vindo numa construção, subitamente tangencia e não volta mais para aquela. Como se o pensamento ele
pensa que ele é um trenzinho e ele descarrilhou e ele foi para o lado e não voltou mais. É como se faltasse uma capacidade lá de atenção, de tenacidade aos seus próprios pensamentos. Eu vou continuar fazendo essa tarefa e contando essa história. Tem ainda a desagregação, que eu falei que ela ia se repetir, né? A desagregação, ela, às vezes tem gente que vai dizer que ela é do conteúdo, às vezes vai dizer que ela é constitutiva, mas o que é importante? É um quadro de desestruturação na qual não há qualquer estrutura no processo de pensar. Mesmo que isso aqui é algo importante, a gente acha, quem tem lá a desagregação não fala nada com nada, a pessoa nunca está falando nada com nada. Não, ela até pode ter pequenos momentos de lucidez, né? Tem um documentário bem legal lá sobre a Istamira, que é uma mulher que trabalha com reciclagem e tal, e ela sofre de esquizofrenia, e ela é considerada, inclusive, uma filósofa também. Mas ela tem, quem vê lá, pode ver trechos do filme. Tem trechos que ela fala coisas assim que tu pensa, nossa, isso aí faz muito sentido. E em outros trechos parece, nossa, ela agora não sei o que ela está falando. Porque ela tem uma desagregação. O predominante dela é a desagregação. A exemplo também do videozinho que a gente viu agora há pouco do homem, aquele que falava das armas acústicas e tudo mais. Quanto à forma, também pode ser o pensamento intrusivo. O que é o pensamento intrusivo? Eu estou aqui falando com vocês e subitamente vem um pensamento que eu não queria pensar naquilo. Eu não queria... É importante só fazer uma diferenciação. Ele não é memória, tá? Depois vai aparecer no repetitivo também. Vem um pensamento intrusivo. Eu me lembro... não é me lembro é uma palavra que tem a ver com memória. Eu começo a pensar no coronavírus e o que está acontecendo. E aí eu começo a pensar... eu não sei mais como que eu vou fazer, porque eu precisava ter uma coisa mais prática com os alunos de tal disciplina e não consigo à distância. E eu tô pensamento mas eu não quero pensar nisso, eu quero deixar isso para lá. Vou pensar nisso agora só amanhã. Mas ele invade a minha cabeça. É como agora a gente está em quarentena, isso em tese não é para acontecer, mas é como aquele primo chato que ele aparece no domingo de noite, toca a campainha lá, toca o interfone e aí só dizem: é o teu primo fulano, ele tá aqui. E aí tu pensa, nossa, sério? Ele invade a tua casa, o vizinho, ele bate e vai entrando. Não tem o que fazer, ele é intrusivo, tá? É importante, só que é um pensamento, ele não é uma memória, não é uma lembrança de algo. Tem o pensamento repetitivo, que é quando um pensamento específico ele fica se repetindo, do tipo, pode ser uma obsessão, que a gente já vai falar, mas ele pode ser, fica vindo na minha cabeça. Quantas mortes será que está agora na Itália? Quantas mortes será que está agora na Itália? E aí fica repetindo aquilo, pode ser desejado ou não. Tá? E é importante, é diferente de memória, não é eu ficar me lembrando. Nossa, agora eu estou me lembrando da cena do meu vizinho passando mal e isso me causa um mal-estar. Não é uma memória que vem, é um pensamento. E tem aqui está repetido, pensamento repetitivo, né? Porque ele é repetitivo. E aí chegamos no conteúdo. Talvez seja a parte mais rica e mais cheia de alterações e das mais interessantes que a gente vai falar. A primeira de todas é a pobreza no conteúdo. Se assemelha muito com o pensamento vago, mas é um pouquinho diferente. A pobreza de conteúdo é mais repetitiva, ela tem pouca variação, geralmente é imprecisa. A pessoa, eu quero explicar e aí eu só digo, pobreza de conteúdo é quando tem pouco conteúdo, não explica, é ruim, não explica, não vai além, não sei, eu acho que é quando assim, não vai, sabe? E aí quer tu pergunta uma outra coisa e a pessoa ela volta sempre, ela sempre fala do mesmo assunto. Eu estava estudando psicopatologia, mas eu vi lá a pobreza de conteúdo. E aí o professor fala, essa alteração é importante, ela acontece bastante, ela é bastante relacionada até com a inteligência, com as deficiências intelectuais, inteligência abaixo da média. Mas, assim, deixa isso para lá, não é tão importante assim, tá? Tem outras que são mais importantes. Tá. Mas o que é mesmo a pobreza de conteúdo?
deixa para lá a pobreza de conteúdo. Tá? Se errar essa é uma questão, não vai ter várias outras que são mais importantes. Vamos focar ali no delírio, na obsessão. Aí vai, mas a pessoa ela tá pobreza mesmo e aí ela fica muitas vezes até repetitiva, assim, insistente, quando na verdade não desenvolve, tá? Aí chegamos numa que é bacana, tá? Bacana para quem tem é bem sofrido, mas o conceito em si é legal, que é a obsessão. Lembrando, é diferente lá do pensamento obsessivo. O pensamento obsessivo fica em volta de um tema, em volta de uma ideia, de ideias. Na obsessão é um pensamento que invade. Ele pensem que é uma frase, uma imagem, uma coisa que ela que vai invadir. Em geral, uma obsessão ela é persistente, tá? Ela vem, ela vem impulsiva, eu não tenho controle quanto a ela, ou seja, ela é intrusiva, como a gente acabou de ver. Ela é repetitiva, ela vem várias e várias vezes. Ela é invasiva também, eu não tenho controle. Não é controlável. Por vezes eu até fico tentando pensar, não, eu não quero me lembrar, eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar nisso, eu não quero ficar na dúvida se eu fechei ou não o gás, eu não quero. Mas acaba que surge aquele efeito do não pensa no elefante branco, tu vai pensar no elefante branco. Tá? Então, não é controlável e, em geral, causa ansiedade. Necessita que a ideia ou que as ideias sejam sempre iguais, tá? Claro que eu posso ter várias obsessões. Uma hora eu estou pensando que eu posso ter esquecido alguma coisa aberta, tipo gás. Outra hora eu posso pensar, mas será que tá tudo bem lá com a minha mãe, que eu não falo com ela há tempo, eu não sei se ela tá fazendo direito à quarentena. Mas tem que ser essa ideia que tem que vir, tá? Ou se eu não fizer isso, eu vou me contaminar. E aí, a obsessão, todo mundo talvez já tenha ouvido falar do transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, e eu vou mostrar aqui um videozinho para vocês. Só queria deixar bem claro algo que é fundamental de vocês entenderem. Obsessão e compulsão são coisas diferentes. Compulsão tem a ver com uma alteração do comportamento, a gente vai ver, da conduta, que a gente vai ver depois. Obsessão é pensamento, é uma ideia. Mas quem tem TOC tem que ter os dois? Não é obrigatório, tá? A gente vai ver isso quando a gente falar de transtornos mentais, então fica para depois, ou quem quiser estudar um pouquinho mais. Mas obsessões, elas são pensamentos. Frequentemente, o que vai acontecer é a pessoa que tem TOC, ela descobre que ela tem TOC porque ela lava a mão toda hora. Mas quase todas as compulsões, quando a gente vai perguntando um pouquinho mais, a gente vai, mas e por que tu tem que lavar a mão toda hora? Porque senão eu vou me contaminar e tal, e a gente vai, mas e se tu se contaminar, qual é o problema? É que se eu me contaminar, algo de ruim pode acontecer para mim. Tá, mas então por que tu não usa luvas? Ou por que tu não faz isso? Até que chega num ponto que a pessoa, ela geralmente vai ter uma explicação que não faz tanto sentido, tá? Do tipo, é que algo de ruim vai acontecer para fulano de tal. Pode até ser só para a pessoa, mas é comum que todo ritual, toda mania comportamental, que é a compulsão, que a gente vai falar depois, quando a gente falar de conduta, ela tem uma origem num pensamento, numa ideia que vem na cabeça da pessoa. Então, eu vou mostrar aqui uns videozinhos para você, só para a gente conseguir, para eu ilustrar isso. Achar aqui certo. Tá, vou começar com esse do Roberto Carlos, tá? Que ele vai contar, prestem atenção, ele vai contar muito da compulsão dele, mas gostaria que vocês prestassem atenção que ele vai mencionar que ele fala, eu sou supersticioso. Na verdade, ele tem alguma ideia, algum pensamento lá no fundo e ele depois vai ficar claro no final, não vou dar o spoiler. O assunto da igreja em Los Angeles. O que aconteceu? Deixa eu até tomar um pouco. Eu também. Diga lá. Tchim-tchim. A paz, o amor, a fé, a Deus, a Jesus. É o seguinte, teve uma época que eu estava fazendo curso para santo, né? Eu quero me inscrever. Como é que é isso? Eu rezava muito, né? Eu era super praticante da religião católica. Hoje eu continuo católico, mas não praticante do jeito que eu era. Eu vou à missa e tudo.
mas não com aquele compromisso de todos os domingos e tal, né? Porque às vezes eu estou trabalhando e tudo, mas era um problema para mim quando eu não podia ir. E tudo isso associado ao toque, né, bicho? Porque, Claro. então, em Los Angeles, eu ia à missa todos os domingos, na igreja do Bom Pastor, ali perto do hotel que eu ficava. E um dia eu entrei, fui à missa, e sempre depois da missa eu rezava um pouco mais, né? Me ajoelhava e rezava. Só que um dia, quando eu estava rezando, o cara que toma conta da igreja, ele fechou a porta que eu tinha entrado. Né? Aí, quando eu acabei de rezar, eu fui para a porta e falei, caramba, fechou a porta, mas eu entrei por aqui. Aí Como é que eu vou fazer, né? Aí ele deixou uma portinha aberta do outro lado da igreja. Aí eu falei, caramba, mas eu entrei por ali, eu tenho que sair por ali, né? Vou dar um pause aqui só para deixar claro. Olha só, eu entrei por ali, eu tenho que sair por ali. Esse é o pensamento que vem na cabeça dele. Ele vai ter que ter um comportamento. Ele para se aliviar desse pensamento, ele tem que executar um comportamento, senão ele vai ficar nervoso, porque esse pensamento provavelmente fica martelando a cabeça dele. Obsessão é bem difícil da gente encontrar em vídeos, assim, por isso que vocês vão ver aí, eles não são exatamente claros. Teria que ter um balãozinho na cabeça aqui mostrando. Pode ser em forma de palavras, frases ou imagens, né? Mas é um pensamento repetitivo, intrusivo que fica vindo. E ele ficou tendo lá o pensamento, eu entrei por ali, eu tenho que sair por ali, porque ele provavelmente tem alguma regra aí que a gente desconhece, mas isso é uma obsessão, é o pensamento que a gente supõe que seja repetitivo. Fechada a porta com corrente, tudo. Sabe, aí eu cheguei nele e falei, escuta aqui, amigo, você podia abrir a porta ali para eu sair? Aí ele falou, mas tem essa porta aqui para você sair. Mas é que eu entrei por ali. Você entrou por ali, mas você sai por aqui. Eu falei, mas não é assim que funciona. Eu disse, mas por que você não pode? Você não pode abrir aquela porta para mim, para eu sair? Ele falou, não, porque não tem por que eu abrir aquela porta para você sair se tem essa porta aqui para você sair. Eu falei, bicho, eu sou supersticioso. Eu não sabia que eu tinha toque, ainda achava que era superstição. Isso. Eu falei, bicho, eu sou supersticioso. Eu falei, você é o quê? Eu sou supersticioso. Falando em inglês, com ele, meu inglês de Cais do Porto, né, mesmo? Aí eu falei... Aqui mais uma pausa. Por que ele fala, eu sou supersticioso, eu não sabia que eu tinha toque? Provavelmente o toque dele dizia, se eu entro por uma porta e saio por outra, eu vou ter azar, algo de ruim vai acontecer. E esse é o pensamento que vai ficar lá por trás da compulsão dele. E aí vai obrigar ele a fazer um ritual. Eu não sei, tá, mas eu suspeito. Vocês viram lá no começo do vídeo. Vamos brindar aqui. Aí ele falou um monte de coisa ali, bateu 2 vezes. Talvez sejam tudo, e a gente sabe que ele é reconhecidamente, ele assumidamente fala do toque dele, tá falando. E provavelmente as compulsões, em geral, elas têm um motivo. E esse motivo muitas vezes fica martelando na cabeça da pessoa de uma forma intrusiva, indesejável e gerando também aí ansiedade. Tudo isso consolidando lá o que é a obsessão. Vamos ver mais um pouquinho aqui dele. E eu não posso sair pela porta, eu tenho que sair pela porta que eu entrei. Ele falou, mas não tem porquê, você tem essa porta aqui para sair. Eu não entendia, né? Eu falei, bicho, abre aquela porta ali, porque eu tenho que sair por aquela porta. Eu falei assim, eu vou chamar a polícia se você continuar assim. Eu falei, mas não precisa chamar a polícia, né? Vai complicar tudo, não custa alguma coisa você abrir a porta. Ele não abriu a porta para eu sair, né? E eu aí saí pelaquela porta. Vai ver que quem tinha mais toque era ele. Eu acho que era ele. Aí não abre a porta. Na missa do domingo seguinte, eu fiquei mais uma semana lá, eu entrei por aquela porta que eu tinha que sair e saí pela porta que eu tinha que entrar. Não, a gente não tem como ter certeza, mas é possível que ele tenha até ficado todo esse tempo aí remoendo e pensando, eu tenho que equilibrar aquilo lá, porque, sei lá, o motivo, talvez alguma coisa vá me acontecer. Então, isso é a ideia, o pensamento é a obsessão, tá? É importante não confundir com o comportamento. É comum eles virem juntos. Vou mostrar mais um videozinho aqui para vocês. Faz parte de um filme da Netflix, tá? Na verdade é um documentário
é aquele explicando, e esse aqui, no caso, é explicando a ansiedade. E aí, essa comediante aqui vai falar sobre o toque dela. Então, you move on. But somebody with a tendency of só deixa eu voltar para OCD trás. goes, oh, it's weird that I just thought of that. That's when the loop begins, and then you start walking over the side of the street when you see. Só voltar aqui para ficar. And obsessive compulsive disorder, or OCD, a fixation on impulses and thoughts. We all have bizarre thoughts. You think of a thought like, oh, that dog is sexy. And then you go, oh, that's weird, huh? And then you move on. But somebody with a tendency of OCD goes, oh, it's weird that I just thought of that. That's when the loop begins, and then you start walking over the side of the street when you see a Pomeranian. So mine was, I started to fear that I was going to physically harm my parents and my sister, that I would serial kill them, I guess. I'd avoid knife drawers. I don't want to make eye contact. Oh, if I make eye contact, I got to squinch my hands 3 times. Just becomes this more. Agora aqui ficou bem claro. Ela dá um exemplo bem ela, porque claro, muitas vezes na explicação fica um pouco confuso para quem está vendo. Mas vocês viram que ela diz assim: eu via o cachorro e pensava que, nossa, que estranho. E aí ficava um loop, e aí ela começava a tentar evitar isso. E aí por isso que a pessoa vai criando esses rituais. Eu vou tentar evitar olhar pro cachorro, porque senão eu vou pensar que ele é sexy, e eu acho que isso é errado. Ela falou, eu começava a ter medo que eu fosse matar alguém, que assassinar, que é uma obsessão muito comum. Vem na minha cabeça, eu vou matar o meu irmão. Mas eu não quero matar o meu irmão. E aí vem de novo, vou matar o meu irmão. Eu tô com medo de matar o meu irmão. E aí eu fico com medo daquilo e eu tenho que me afastar do meu irmão. Eu brigo com ele, sai daqui! E eu fico parecendo e eu me sentindo como se eu fosse louco, quando na verdade eu tô com uma obsessão. Tá? Então, e ela agora dá o exemplo bem direitinho também o último exemplo aqui que ela falou, que vai virando um ritual, né? Vou até voltar aqui para. I started to fear that I was going to physically harm my parents and my sister, that I would serial kill them, I guess. I'd avoid knife drawers. I don't want to make eye contact. Oh, if I make eye contact. E aí tem essa, se eu faço contato visual, tem que apertar a mão 3 vezes, que assim. Aí agora a gente está falando de uma compulsão. Eu tenho que fazer isso, que aí eu vou ficar calmo. Eu vou anular, né? Se vocês continuarem vendo depois o videozinho lá do Jô Soares, o Roberto Carlos fala uma outra compulsão que ele tem. E aí toda vez que um amigo dele, uma determinada palavra era falada, ele tinha que cuspir. Era como se o cuspir fosse a contrassenha, fosse a forma de aliviar, né, de anular 3 vezes na madeira, coisa assim, que é também porque existe uma regra, mas a obsessão é isso, é esse pensamento que vem na cabeça. Então vamos só terminar aqui de ver o videozinho da. Squinch my hands 3 times. Just becomes this more elaborate ritual thing. Then I finally Googled creepy thoughts that are unwanted. And up came OCD. Turns out it's a whole thing. OCD is famous for its rituals, repeatedly counting objects, checking locks, or clenching your hands a specific number of times. It's all driven by the fear that something bad will happen if you don't do the ritual right. Where do all... Então, aí aqui vai continuar. Quem quiser assistir lá tem o documentário, é bem legal. Mas para a gente seguir aqui no foco, então é isso. A obsessão é um pensamento que ele vem. Pode vir acompanhado de uma compulsão, mas não é obrigatório, tá? Isso é bem importante deixar claro. E são alterações diferentes. Até diria que é mais comum dentro do toque a obsessão do que a compulsão, mas muitas vezes a gente só identifica a compulsão, e vocês devem saber isso. Quem tem toque é a pessoa que não pode deixar o quadro torto, é a pessoa que tem que abrir e fechar a coisa 3 vezes, é a pessoa que tem que fazer... Geralmente o toque ele é famoso, tem que lavar a mão toda hora, ele é famoso pelos rituais. Mas na prática é muito comum que os rituais eles sejam resposta a algum tipo de obsessão. Para além disso, a gente tem o pensamento com conteúdo predominante, e aí varia muito a forma como a gente vai falar. Tem gente que vai dizer pensamentos de morte, eu fico pensando em morte, que a minha morte ela pode
ser boa, é diferente de ideação suicida. Eu não fico ainda pensando em me matar, mas eu fico com pensamentos de morte, tá? Tem também pensamentos agressivos, então eu fico com vontade, fico pensando em agredir alguém, ou que alguém, fico com pensamentos de agressividade que me aliviariam. Muitas vezes a agressividade pode associar com algum tipo de obsessão, e aí a gente vai dizer é uma obsessão e pensamentos agressivos, isso é importante. Eu posso ter várias dessas alterações ao mesmo tempo, tá? Claro, não vai poder ter fuga de ideias e pensamento lentificado, mas várias dessas alterações são comuns de a gente encontrar elas juntas. Tem também aí outro pensamento predominante que não, né, pensamentos sexuais excessivos, pensamentos hipocondríacos, que a pessoa fica com medo de se contaminar ou de estar contaminado com alguma doença, quando a gente está numa fase que provavelmente está bastante aí pensamentos hipocondríacos na população, embora talvez a gente vai ter que fazer aquele peso. Isso é realmente atípico ou faz parte do esperado? É bom a gente estar com algum medo no dia a dia, né, e estar um pouco inseguro quanto a isso, principalmente nesse contexto atual. E aí vem aquele trabalho do psicopatologista, que eu tenho falado para vocês desde o primeiro dia de aula, de identificar o que é o típico e o atípico. O atípico eu estou lavando tanto as minhas mãos que elas já estão em carne viva. Eu estou tão preocupado que eu não estou conseguindo dormir. Eu estou me acordando no meio da noite e precisando ir lavar a mão e dormindo menos horas. Isso aí começa a ter foge daquilo que seria o padrão típico de funcionamento. Mas todos nós, eu chego em casa e eu já não sei mais o que fazer, fico meio assim de botar a mão, o cachorro vem dar oi, eu já não sei se eu faço carinho nele ou não, fico nervoso com isso. Mas aí eu vou lá, lavo as mãos, faço e me alivio. Então, um outro pensamento que não está aqui na lista, mas seria bom incluir, pensamento de culpa, é comum as pessoas também terem, né? Pensamento de inutilidade, são conteúdos assim predominantes. A pessoa fica pensando muito como eu sou culpado, como eu sou inútil, etc. E chegamos num que é talvez o mais importante aqui dessa aula, que é a ideação. Ideação tem a ver com ideias, tá? E aí elas podem variar, se elas têm mais ou menos convicção. Ideação, a gente fala a respeito de possíveis agressões. Tá? Em geral, essas agressões... Aqui tá, nosso português não me corrigiu aqui, tá? Só deixa eu diminuir aqui, que ficou feio. Mas as agressões... Opa, tá, depois eu saio do modo tela cheia e arrumo ali. Mas pode ser tanto de autoagressão, que aí é a ideação suicida, ou de heteroagressão, e aí é a ideação, né, de heteroagressiva. Também pode ter aí, a gente vai falar na próxima aula, de ideias delirantes, e aí também podem ser ideação paranoide, ideação de outras coisas, mas a gente vai entrar nisso na aula que vem, porque a gente vai falar basicamente só dessas alterações aqui, tá? É uma continuação de alterações do pensamento, mas ela é mais profunda, que é a autoestima inflada, né, que tem a ver com ideias praticamente delirantes a respeito de si mesma, a pessoa acha que ela é melhor do que ela acha que ela é mais bonita, mais inteligente, mais rica, que as ideias dela são as melhores do mundo. Tem ideias delirantes ou supervalorizadas, que aí é uma crença falsa e irracional, frequentemente com clara falta de sustentação, mas é que ela é possível. Mas a pessoa ela não tem tanta confiança. Eu acho que esse vírus aí pode ter sido plantado pela China para eles se darem bem aí na economia. Tá. Breno, o quanto tu acredita nisso? Acredito bastante. É possível, porque olha só, eles foram o primeiro país, eles identificaram muito rápido, eles se curaram, eles já estão voltando, e a China é o único país que tem praticamente estimativa de crescer. E eles são os principais produtores de máscara, de luva, de tudo mais, e eles vão acabar que vão se dar bem no final de tudo isso. Tá, Breno, mas já viu que tem artigo científico que mostra que a evolução do vírus ela é da natureza mesmo, que não pode ter sido feito em laboratório? Não sei se tu viu também, mas eles continuam tendo infecções e tudo mais. Eles adotaram medidas muito mais agressivas. Não, pode até ser, mas eu tô com a pulga atrás da orelha ainda. Eu não tô totalmente convencido. Existe uma plausibilidade, mesmo que pequena e um pouco ilógica, tá? Existe um pouquinho da lógica do meu pensamento. E eu
confio muito nisso, mas eu aceito que possa ser ainda que não ser verdade. Isso é uma ideia delirante ou supervalorizada, que é diferente do que a gente vai ver na aula que vem, que é o delírio, que aí é a crença totalmente acreditada e que se baseia no raciocínio falso, falho ou incorreto, tá? E aí a crença ela necessita ainda orientar o comportamento do indivíduo. Eu vou mudar o meu comportamento em função disso. Vou ficar agressivo com quem tiver descendência oriental, sei lá, vou fazer alguma coisa nesse sentido, mas a gente vai ver com mais calma os delírios na aula que vem, tá? Antes da gente terminar, só deixa eu ver se não tem mais um videozinho aqui para mostrar para vocês. Tem vários vídeos já de delírio que eu já estou selecionando aqui para já preparar, mas só ver aqui. Tem mais esse aqui também, que ele é relativamente desorganizado, tá? Ele não chega a ser desagregado, mas esse homem aqui está com pensamento desorganizado. Aqui, agora em Aracaju, onde tá vendo essa luz, eu faço acender. Essa luz, cadê? Apaga a luz, pode apagar a luz daqui. Vai apagar a luz. Deixa a câmera, eu quero a luz dessa câmera apagada. Tá sem lâmpada, tá sem lâmpada, tá sem lâmpada. E aí observe que ele pede que apague as luzes. E aí, ó, ele era uma pessoa normal, de repente surtou. Aí também, assim, sempre eu boto vídeos, eu gosto de botar trechos, porque às vezes vem com algumas informações aí que são incorretas, às vezes até erradas mesmo, e aí não são as mais legais, que ele fala ali do surto, ele nomeia errado a doença, ele faz um monte de coisa, mas a gente vê ali que ele está desagregado, ele não chega a estar desagregado, ele está falando coisas, mas elas não fazem muito sentido, elas estão desorganizadas, ele fala de luz, fala de lâmpada, fala que ele pode acender, então tem aí um pouco de, não chega a ter um afrouxamento de associações, porque ele fica falando sempre da mesma coisa, mas um pouco desorganizado. Na aula que vem a gente vai tirar dúvidas e aí provavelmente a gente entra nos delírios. É isso que a gente tem para hoje. Então, pessoal, espero que vocês aproveitem a aula, façam bastante anotações e principalmente de dúvidas que vocês tiverem para a gente tirar elas ao máximo na semana que vem, na segunda-feira, e depois na quarta-feira a gente continuar também os nossos conteúdos. Tá bom? Então, um bom final de semana. De repente ainda mando algum outro videozinho aí, alguma outra micro aula para vocês nesse período, mas um bom final de semana a todos e a gente se vê na segunda. Um abraço.